Olá! No meu último vídeo falei um pouco das tomografias e dos riscos relacionados à radiação emitida por esse tipo de exame. Hoje é a vez de falarmos da ultrassonografia, que é a minha especialidade. A ultrassonografia, que em alguns estados do Brasil também é chamada de ecografia, e já foi um exame muito associado a mulheres grávidas, hoje se expandiu e se tornou um dos principais exames de imagem no Brasil, sendo que já existe ultrassonografia de praticamente qualquer parte do corpo. E muitos médicos solicitam esse exame anualmente aos seus pacientes, como se fossem exames de rotina. É importante ressaltar que oficialmente, e segundo os critérios que eu já citei no primeiro vídeo dessa série, nenhum tipo de ultrassonografia pode ser classificado como exame periódico ou exame de rotina, ainda que os médicos solicitem ele como tal. Apesar de ser um exame muito bom, a ultrassonografia realizada na atualidade possui dois grandes problemas: as altas taxas de falso positivo e o fato de ser um exame operador dependente. É desses assuntos que passaremos a tratar a seguir. Bom, meu nome é Renato, sou médico com quase 20 anos de formado e é um prazer falar com vocês através do nosso canal Como Sobreviver a Seu Médico. O primeiro grande problema da ultrassonografia, o falso positivo, existe porque, dentre outros motivos, os médicos têm um medo excessivo de deixar de ver uma doença, ou seja, eles têm medo de dar um resultado falso negativo, pois isso costuma gerar processo judicial. Por isso, para não correrem o risco de deixar passar alguma doença ou alteração, os médicos tendem sempre a pender para o lado de considerar o exame como alterado. Isso tem seu lado bom, mas pode se tornar um grande problema. A ideia do antes pecar por excesso do que por falta tem sido levada tão ao pé da letra que os médicos estão pecando demais por excesso, sem se preocupar com a consequência disso para o paciente. Já conheci profissionais, por exemplo, que tinham medo de dizer a um paciente com dor no ombro que seu exame estava normal ou que ele não tinha encontrado nenhuma alteração no exame, e simplesmente inventavam alguma alteração para que o resultado não fosse questionado pelo paciente. O pior é que nessas situações não há como outro médico comprovar se existe mesmo aquela alteração ou não, e as fotos que são tiradas servem apenas como demonstração do exame, pois o exame é avaliado na hora da sua realização. Isso é bem diferente do raio-x, da tomografia e da ressonância, por exemplo, onde as imagens são captadas e o exame é avaliado depois. Sendo assim, se o médico fizer uma avaliação errada, outro médico pode reavaliar e mudar o resultado. Na ultrassonografia, isso não ocorre. A avaliação é feita pelo médico na hora do exame, e o exame não pode mais ser reavaliado, a não ser que a pessoa faça um outro exame. Ainda que ela faça outro exame, é quase impossível provar que aquele primeiro exame estava alterado. O outro grande problema se refere justamente ao perfil de médicos que se propõem a fazer esse tipo de exame. Por ser um exame muito solicitado e com enorme demanda, a quantidade de profissionais especializados nessa área, como radiologistas especializados em ultrassonografia ou médicos que fizeram especialização exclusiva em ultrassonografia, é uma quantidade pequena. E essa grande brecha acaba sendo ocupada por médicos radiologistas que não são especializados e que, na verdade, desejam áreas mais rentáveis da radiologia, como tomografia e ressonância. Mas são obrigados a trabalhar com ultrassonografia justamente pelo fato do mercado das duas primeiras estar saturado. Existem também médicos que realizam cursos de um mês e começam a trabalhar com ultrassonografia sem ter uma formação adequada, desconhecendo conceitos básicos em relação ao exame e entregando exames de péssima qualidade. Enfim, a ultrassonografia é um exame que depende demais da qualidade de quem faz e muito pouco, quase nada, do equipamento onde ele está sendo feito. Essa característica própria da ultrassonografia e exclusiva dela é associada aos fatores que eu já destaquei e é responsável pela enorme quantidade de erros de diagnóstico associados a esse tipo de exame e que temos observado na atualidade. Quero ressaltar, como sempre, que embaso minhas informações em estudos e publicações científicas e que podem ser comprovadas. Particularmente, tenho muita facilidade para falar de ultrassonografia, já que possuo 3 títulos de especialista nessa área. Na semana que vem, continuaremos falando de ultrassonografia e vamos citar os top 10 dos diagnósticos errados em ultrassonografia. Por que os médicos erram tanto esses diagnósticos e como saber quais exames têm maior possibilidade de estarem errados. Até lá!
Se você gostou desse vídeo, fique à vontade para se inscrever no meu canal Como Sobreviver a Seu Médico. Farei uma postagem por semana, todos os sábados, sempre com histórias relacionadas a erros médicos e dicas de como se proteger deles. E se você quiser se aprofundar mais no assunto, pode acessar o site da campanha internacional Choosing Wisely, que fala de muitos dos problemas destacados aqui no meu canal e cujo link está aparecendo aqui embaixo na descrição. Você também pode entrar no meu site, chamado Medicina Racional, acessar o meu blog, Como Sobreviver ao Médico, ou ainda adquirir o meu livro, também chamado Como Sobreviver a Seu Médico, e está disponível à venda no site da Amazon. O link também está aparecendo aqui embaixo. Um forte abraço a todos e muito obrigado.